Bondoso Pai Celestial, mais uma vez nós curvamos nossas frontes na Sua presença, para suplicar, ó Deus, Tua graça, Tua misericórdia, para suplicar perdão por nossas falhas, por nossas fraquezas, pelas as nossas muitas negligências. E rogamos ao Senhor, seja generoso para conosco, Pai. Visto que o Senhor tem iniciado em nós essa boa obra, então estamos aqui para que o Senhor possa aperfeiçoá-la, para que possamos encontrar com o Senhor Jesus, pois sabemos que Ele já está voltando. Fale conosco e venha ouvir, Senhor, e responder às nossas orações. O pedimos agradecidos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. Amém. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 28 até o versículo 31. Tomaremos essa escritura, a qual o nosso Elias tomou, para nos falar sobre um tema muito simples, não é? Tua casa. Tua casa. Damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor Jesus, e os convidamos. Não vamos parar aqui, vamos prosseguir. Não importa os empecilhos, não é? Os nossos prós, os contras no nosso dia a dia, não é? Você levanta a cabeça e, olhando para o autor e consumador da nossa fé, e você vai vencendo, e um dia nós chegaremos lá. Atos, capítulo 16, verso 28 a seguir. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Na mensagem final, o irmão Brana diz que a promessa é para um lar inteiro. Não é mais para um do que para o outro, é para um lar inteiro. Senhor Deus, em cuja presença nós cremos que estamos. Então fale conosco, Pai, enquanto nós queremos tomar a mensagem que precursa a sua segunda vinda, a mensagem que prepara a sua noiva para esse momento, essa hora tão esperada, que é o casamento, a nossa ida ao lar celestial. Pedimos agradecidos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Pois bem, amados, Deus tem sido gracioso para conosco. Eu sempre gosto de repetir, fazer um refrese daquilo que o nosso profeta disse. Amém. Pitondo, né? Aquilo que o nosso profeta diz: eis os milhões que perecem. Eis os milhões que perecem. E é muita gente que perece. E os milhões que poderiam ter sido salvos
porém salvou a mim e a você. E a Escritura nos diz que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus, não é? Que se compadece. Então nós notamos que Ele tem compadecido-se de nós, Ele tem sido gracioso para conosco. Então não vamos duvidar dEle, não é? Porque não é nossas falhas, não é nossas fraquezas, não é os nossos empecilhos, não é a nossa carnalidade que vai impedir de Deus cumprir a sua promessa. O que precisamos é crer. Amém. Muito bem, damos boas-vindas ao irmão André Sementino, é isso? Muito bem. Irmão André Sementino da Silva, juntamente com a sua querida esposa, né? Anne Caroline Pitando da Silva. São bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Fazemos parte, não é? Pertencemos à mesma família. Então, amados irmãos, Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é soberano. E a sua graça é soberana. E a graça de Deus sendo soberana não tem que perguntar o que fazer, nem como fazer. Ele simplesmente faz, não é isso? Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono desta obra. Então, nesta mensagem, Tua Casa, o profeta diz para nós que Deus não tem partes fortes e nem mesmo partes fracas. Ele é inteiramente Deus. Amém. Ele não tem grandes partes fortes ou pequenas partes fracas. Ele é inteiramente Deus. E ele diz assim: se você tem uma pequena sombra de Deus em você, olha, você tem mais que isto. Nós temos mais que isto. Não podemos duvidar. Não deixe o diabo roubar os seus privilégios, não é? Veja, o profeta dizendo isso para nós. Se você tem uma pequena sombra de Deus em você, apenas um pontinho de Deus, então você possui todo o poder. Amém. Vamos dizer amém? Amém. Amém quer dizer assim seja. É claro, você não vai se jactanciar em você mesmo, gloriar em você mesmo. Se temos que jactanciarmos, nós jactanciamos nele, que é o Criador, né? É o que nos fez a promessa. Então, veja bem, você possui todo o poder. Você tem poder suficiente em você para construir um mundo e sair e viver nele. Parece que é muita coisa, não é? Não parece? A gente fica pensando, meu Deus, nós somos nada. Nós somos nada. Porém, Ele é o Todo-Poderoso. E é Ele que está fazendo essa promessa para nós. Agora, nós sabemos, amados, que isso está em cada um de nós potencialmente. Em cada um de nós que cremos na palavra, cremos nesta mensagem que precursa a segunda vinda do Senhor, então isso está em você potencialmente. E o irmão Branham diz para nós que isso é simplesmente controlado pela fé. Se não fosse, nós teríamos um mundo lá fora, vivendo nele. E esse é o nosso desejo. É o desejo que está no meu coração, no seu coração, viver num lugar à parte, fora, longe deste mundo, a sós com Deus, como Adão e Eva, lá no jardim, né, do Éden, antes do pecado.
O profeta diz assim: vamos tomar um exemplo. Todos nós diríamos, todos nós, uma vez mentimos, roubamos, praguejamos, juramos e fizemos tudo que é errado. É verdade? Viemos ao mundo pela via do pecado. Já nascemos falando mentira. Então, todos nós passamos por isso, porque a nossa natureza é uma natureza carnal. E sendo a natureza carnal, é uma natureza pecaminosa. Então, o irmão Brano está dando-nos este exemplo. Todos nós diríamos, uma vez mentimos, roubamos, praguejamos, juramos e fizemos tudo o que é errado. Bem, um dia, oh que dia, um dia, quando aceitamos a Cristo, o que Ele fez? O que Ele fez na sua vida? O que Ele fez na minha vida? Ele abriu tão logo que o aceitamos, isto é, da fé, exatamente como Paulo disse aos romanos, crer. Exatamente o que Jó fez, creu. E tão logo que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, imediatamente recebemos fé suficiente até que nos afastamos das mentiras, dos roubos, dos trapaceios e tudo, não é? Nos afastamos sem mentira, sem roubar, sem trapacear, bem? Por quê? Então nós cavalgamos acima do pecado que costumávamos cometer. Nos foi concedido aquela porçãozinha de fé. Hoje foi ontem, não, foi hoje mesmo. Eu fui ao mercado, aliás, eu fui ao cemitério visitar o meu palácio, ver se o vento não tinha danificado alguma coisa, né? Estourado a porta de vidros. E aí, na volta, passei no mercado. E aproximando do mercado, tinha um senhor bem magrinho, cabecinha branca, bem franzininho, coitado. Ali fora, a parte, fumando, né? Deu vontade de falar para ele, essa bomba vai estourar um dia destes. Mas passei, né? Aí, de longe, assim, o rapaz que trabalha no açougue, tudo bem, fez assim para mim, né? Aí eu aproximei dele. Quando eu aproximei dele, ele estava com o cigarro na mão para acender. Falei, rapaz, joga essa bomba fora, essa bomba vai estourar qualquer dia desse. Ele falou, eu sei que vai mesmo, rapaz, mas é difícil, é difícil. Falei, se apega com Deus, que você larga. Só Ele para fazer isso por nós. E Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você. Não é isso? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, então Ele fez esta mudança na nossa vida. Ele deu-nos aquele pouquinho de fé, e através do qual nós ficamos livres. Então o que precisamos é crer, não é? Fazer como Jó fez, creu. Romanos diz que Abraão creu de tal maneira que em esperança, ele creu contra a própria esperança. Em esperança, nas promessas que Deus lhe havia feito. Ele creu contra a própria esperança, olhando para si. Um homem de 100 anos de idade, sua esposa com 90 anos de idade. Ora, Deus é um Deus que opera maravilhas, Ele faz milagre. Então ele creu, Jó creu, vem? E tão logo que aceitamos a Cristo como nosso Salvador,
imediatamente recebemos fé suficiente até nos afastarmos das mentiras, dos roubos e etc. Então nós cavalgamos acima do pecado que costumávamos cometer. Nos foi concedido aquela porção de fé. Por quê? Porque nós cremos que estamos salvos. Não é isso? Nós cremos que estamos salvos. E agora então vamos crer que nós seremos arrebatados. Aleluia! Essa mensagem é uma mensagem especial. Essa mensagem é o atavio da noiva. Por isso, Apocalipse 19, a Bíblia diz, né? Alegremos, regozijemo-nos e demos-lhe glória, porque vinda as bodas do Cordeiro e sua esposa já se aprontou. Amém. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Nós cavalgamos acima do pecado que costumávamos cometer. Nos foi concedido aquela porção de fé. Por quê? Porque nós cremos que estamos salvos. O profeta pergunta, não é isto correto? Nós cremos aqui que estamos salvos. Então cavalgamos acima daquilo, porque cremos que estamos salvos. Amém. Agora, ele passa para nós uma experiência própria que ele teve. Irmão, para você que está anotando, eu comecei aqui no parágrafo 33, viu? Estou lendo a seguir aqui da mensagem de tua casa. Então, prestemos atenção no que o irmão Branham vai passar para nós, sua experiência própria. Agora apenas ouçam isto, antes de eu entrar nas perguntas. Lá no final desta mensagem, ele respondeu algumas perguntas. Por isso que ele está dizendo, antes de eu entrar nas perguntas, hein? Irmão, irmã, eu vou lhes revelar um pequeno segredo meu. Ficamos curiosos, não é? O que será que ele vai revelar para nós? Vem, um pequeno segredo meu, vem. Eu acho que vocês sempre quiseram saber como eu vejo aquelas visões e coisas. O que faz isto? É porque, quando ele encontrou comigo naquela noite e me disse que, ele disse, vem, e me disse que isto aconteceria, e eu criei naquilo. Amém. Que coisa! Se Deus prometeu para ele, falou que aquilo ia acontecer, e ele creu naquilo, e pronto. Abraão creu que ele teria um filho, que ele seria pai de muitas nações, e acabou o assunto. 25 anos se passaram, ele nunca descreu da promessa por incredulidade. Mas à medida que o tempo passava, ele foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimo que Deus é poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Amém. Então aqui está o pequeno segredo do nosso profeta. Que coisa! Ele encontrou comigo naquela noite e me disse que isto aconteceria, e eu criei naquilo. Eu solenemente creio nisso. Amém. Agora prestemos atenção. E eu acho, ou melhor, e eu entro para orar por um enfermo, se eu puder ter a sensação de que algo está preparando para acontecer, não é se eu ouvir a voz, Deus falando, olha, o doente aí vai ser curado, o milagre vai ser realizado. Não é isso não. Ele estava crendo. Então agora o que ele precisava era simplesmente sentir aquela sensação de Deus, aquela unção.
de que algo está preparando para acontecer. Eles estão a ponto de ficarem bem, estão a ponto de receber a cura, de receber a bênção. Amém. Então sempre está certo. E esta é a forma que devemos fazer com nossa família também. Com qualquer coisa que pedimos, nós devemos orar. E Deus respeita a fé. Vê você? Crer nisso, devemos crer que isto está correto. Amém. É simples demais, mas precisamos de Deus para isto. É verdade? Precisamos dele para isto. Meu Deus. Agora, com aquele pouquinho de Deus, veja que ele falou que se você tivesse ainda que fosse uma sombra de Deus em você. Então, aquele pouquinho de Deus, quando você disse, sim, Senhor Jesus, eu sou um pecador, eu não sou digno de teu amor. E eu disse, você não pode jactanciar em si mesmo. Digamos assim, dizer, eu sou eu, né? Eu sou eu. Não, não é assim. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos ser humildes. O caminho para cima é para baixo sempre. Amém. Então devemos reconhecer que até então nós somos pecadores, porém salvos pela graça. Amém. Então, irmão Branham está nos ensinando. Agora, com aquele pouquinho de Deus, quando você disse, sim, Senhor Jesus, eu sou um pecador, eu não sou digno de teu amor, mas tu realmente me amaste, e então eu te aceitei como meu Salvador. Imediatamente você sai dali, e o que é isto? Você para com a sua mentira, você para de trapacear, você para de roubar, você para de fazer as coisas que você não deve fazer. Por quê? Porque você crê que você é um cristão, porque você crê que você é um cristão e você se levantou daquilo, você está em outro nível agora. Amém. Como ele disse aqui, estamos cavalgando acima do pecado, acima do mundo. Graças a Deus por isso. O que fizemos por merecer? Nada. Eu digo e falo isso não como hipócrita. Eu creio que nessas igrejas, nessas denominações, existem pessoas muito melhor que eu, muito melhor que você, mais crente que nós. Pessoas de mais oração, pessoas de mais consagração, pessoas que, olha, se Deus preparar, se Deus mandar, se Deus agir, às vezes nós esquecemos até de dizer, amanhã eu vou fazer tal coisa, se Deus permitir, amanhã eu vou. Então, há pessoas muito melhor que nós nessas igrejas. Mas Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Aleluia. Se alguém quiser discutir, discuta com Deus. Discuta com Ele. Meu Deus, uma vez, eu vou dizer isso aqui, posso falar que está com muito tempo, ninguém vai se lembrar. Quando eu ganhei uma igreja que foi construída para nós congregar, estava lá na Assembleia de Deus. O patrão construiu a igreja e depois passou um asfalto e a igreja tinha que ser arrancada. E eu fui comprar do patrão, o patrão me deu a igreja. Aí, pastor Francisco, muito esperto, falou, olha, não conta não. Nós vamos arranjar um caminhão aí, vamos levar sem ninguém saber de nada. Bom, aí o que aconteceu? Quando nós estávamos arrancando a igreja, apareceu alguém da Assembleia de Deus lá e mandou nós parar. E disse que ia chamar a polícia.
Aí eu falei, rapaz, o dono, o patrão me deu a igreja. Não, essa igreja é nossa, é da Assembleia de Deus. Eu falei, não. Quando o patrão construiu, vocês pediram para ele dar um documento para a Assembleia de Deus, como a igreja era de vocês. E ele falou para mim que não ia dar documento para ninguém, que aquela igreja era para nós congregar, a igreja era para o serviço do Senhor. E eu sou do Senhor, ele me deu a igreja. Mas aí o homem ficou bravo. Não, mas não pode. Eu falei, vai lá, rapaz. O homem está aí na fazenda, vai lá e pega ele pelas barbas assim, e fala, olha, você tinha que dar aquela igreja para nós, não era para o Albertino, não era para nós. Então dá vontade de alguém dizer, olha, vai lá e discuta com Deus. Fala para ele que ele cometeu um erro. Cometeu um erro em salvar a Maria Madalena, em salvar aquele ladrão da direita, e deixar aqueles sacerdotes ir para o inferno. Deus não comete erros, Deus não comete engano. A verdade é que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Amém. Regozijemos, amados. Vamos dar glórias ao nome do Senhor. Nós vamos orar, eu estou falando demais. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui para mim não perder. Mas apenas recorde, quando você crê nele, e tem fé nele, e confia nele, não tente se esforçar para fazê-lo, apenas permaneça com ele e pondere. Amém. Você não precisa ficar, digamos assim, andando diferente, uma pessoa orgulhosa, inchada aí, compreende? Não é isso não. Simplesmente continue crendo nele, confiando nele. Não precisa fabricar, manivelar nada, apenas permaneça com ele e pondere. Agora o irmão Branham nos dá uma base, nós vamos orar. Ele disse, se eu fosse até o irmão Welch, aqui para pedir emprestado $1.000, pedir um dinheiro emprestado para o irmão, eu acho que eu não poderia conseguir, porque talvez ele não tenha. Mas se ele tivesse, eu poderia obter. Agora eu chegaria e tentaria expor a situação. Se eu chegasse e dissesse, Welch, me arruma 1.000, aquela maneira estúpida, ignorante, né? Como que forçando a barra, né? Será que ele ia emprestar o dinheiro? Se eu chegasse e dissesse, Welch, me arruma 1.000, esta não é a forma de fazê-lo. Esta não é a forma para pedir a Deus. Nós dizemos, o culto, ele tem que começar em casa. Você começa o seu culto de oração em casa. Hoje é dia de culto de oração e eu vou à igreja orar. Orar é falar com Deus. Orar é expor a Ele aquilo que temos necessidade. Então você já vem com esta fé, com esta confiança, não é? E com essa humildade no seu coração. Não vai chegar aqui, Senhor, eu preciso disso, daquilo. E se o Senhor não me der até no fim da semana, tchau. Então veja, esta não é a forma para pedir a Deus. Eu me aproximaria e eu diria para o irmão Welch, eu poderia falar contigo por alguns minutos, irmão Welch? É claro, né? Se você fosse pedir um dinheiro emprestado e tivesse com muita necessidade, você chegaria humilde, hein? Chegaria humilde, fazia tudo, né? Chamaria o irmão à parte. Irmão Branham disse, eu poderia falar contigo por alguns minutos, irmão Welch? Claro, irmão Branham. Ia até um canto e me assentaria, e eu diria, irmão,
A primeira coisa que quero te perguntar: você tem $1.000 que pudesse me arrumar? Bem, nós somos amigos. E se ele estivesse me pedindo, ou eu a ele, ou um de vocês, irmãos, isto seria o mesmo, nós diríamos sim. Agora, aqui está o porquê. O que eu quero? Eu me exporia e lhe mostraria, e eu diria: irmão Welch, estou aqui em uma reunião, sou absolutamente contra isto, eu tenho que deixar a cidade. Terminou a reunião, eu tenho que ir embora, em outras palavras. E eu estou com uma dívida de $1.000. E eu simplesmente tenho que conseguir o dinheiro de algum lugar. Agora, o Senhor colocou no meu coração que eu viesse até você. E eu explicaria para ele. Agora, de uma outra reunião que tive em um determinado lugar, eu tenho $1.000 que vão chegar, que será daqui a uns 3 meses. Eu poderei te pagar. Eu te pagarei os juros disso, se você quiser. E eu apenas exporia isto, lhe explicaria a razão. Eu não quero sair daquela cidade assim, será algo ruim para o meu nome se eu fizer. Sair da cidade devendo, né? Então eles vão dizer: ele não passa de um trapaceiro e rouba. Saiu da cidade devendo dinheiro. Vem o que eu quero dizer? Eu lhe explicaria isso, me assentaria como um irmão e discutiria o assunto com você. Bem, eu creio que se eu fizesse isso, e você gostando de mim como você gosta, você faria qualquer coisa. Agora, o nosso Deus nos ama. Amém. Claro que Ele gosta de nós. Olha, o Senhor Jesus chegou a dizer assim: qual de vós, sendo maus, se o vosso filho te pedir um pão, lhe dará uma pedra? Se pedir tal coisa, lhe dará uma serpente? Então, vós, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o que vocês têm necessidade. Amém. Deixa eu concluir aqui para nós orarmos. Mas isso seria a coisa correta a fazer. É vir e assentar e conversar com o outro. E fazer saber, vê você, expressar nossos sentimentos um para com o outro. Você é meu amigo e por essa razão eu vim até você. Agora, esta é a maneira que é com Cristo. Quantas vezes, não é, irmãos? A gente vem para a igreja, ao invés de dar graças a Deus pelo privilégio, pela grande oportunidade em poder vir, a gente vem remungando, está cansado, está exausto, trabalhou demais. É verdade, o corpo está doído e você vem mal-humorado. Quando o dirigente de cântico diz: vamos cantar, ai meu Deus, Deus está vendo, Deus está olhando para o seu coração, Ele sabe se você está louvando em espírito e em verdade, ou se você simplesmente está mexendo com os lábios e até desejando: tomara que esse culto termine logo. Meu Deus, misericórdia.
Então o profeta está dizendo: esta é a maneira que é com Cristo. Diga: tu és o meu Senhor e eu estou doente. O médico diz que ele não pode fazer nada por mim, mas eu sei que tu podes, porque tu és o meu Senhor. E apenas fale assim com ele, até você sentir então que você recebe isto. E esta é a sua fé. Fé é a substância das coisas que se espera e a evidência das coisas que não se veem. Amém. Quando me sinto assim, é simplesmente tão bom quanto receber aquilo. Claro, eu posso seguir em frente porque eu recebi. Veja, eu fiz agora. Ele realmente me prometeu que eu receberia, então aquilo determina isto. Eu apenas continue persistindo e esperando. Mas o pior é que o profeta disse: que Abraão esperou em Deus por 25 anos. E às vezes nós não podemos esperar de um culto até o outro, de um avivamento até o outro, de um dia até o outro. Descaímos da fé. Começamos a sentir os mesmos sintomas. Sabe de uma coisa? Deus, na verdade, é o autor da vida e Ele cura. Mas isso não é para mim, não. Aí vem o quê? A dúvida, a incredulidade. E aí você não pode alcançar, receber nada de Deus. Você tem que permanecer firme, ainda que o sintoma continue. Porque Jesus nunca falou: você o sentiu? Ele perguntou: você creu? Vamos orar? Vamos pedir a Deus para ajudar a nossa fé? Estamos precisando de um levantamento de fé. Nós temos muita fé no que vamos fazer amanhã. Hein? É isso verdade? Temos muita fé no que vamos fazer amanhã. Mas precisamos ter mais fé no que Deus tem nos prometido. Que Jesus virá e nos arrebatará. Então, amados irmãos, aqui mais na frente o profeta mostra para nós que a salvação é para um lar inteiro, é para uma família inteira. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que Deus ajude a nossa fé. Hebreus 4, verso 14 a seguir. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno.